Olá, pessoal. Eu sou o professor Gabriel, professor de língua portuguesa. Pessoal, hoje nós iremos falar sobre um assunto em que algumas bancas não dão, vamos dizer assim, muita importância. É um assunto que não é cobrado em muitas bancas. No entanto, a NUCEP gosta muito. É difícil ter uma prova da NUCEP no tocante à língua portuguesa que não tenha pelo menos uma questão sobre estrutura e formação de palavras, tá certo? Nós vamos dividir a nossa aula em dois momentos: estrutura de formação de palavra 1, estrutura e formação de palavra 2, ok? Vejam as duas partes, porque se você analisar ou assistir só uma das aulas, é como tomar banho e não usar sabonete. Entendeu, meu povo? Então, fica logo atento. Né? Vamos ter estrutura e formação 1 e estrutura e formação 2, tá bom? Como sempre, você já deve ter um material em PDF só para acompanhar as aulas, ou então acompanhe através do nosso compartilhamento de tela, ok? Então, vamos lá, meu povo. Olha aí, vocês já tem na tela aí, estão vendo? Estrutura e formação de palavras. Vou dar uma diminuída bem aqui para ficar mais visível para todo mundo. Tudo bem. Meu povo, primeira parte, que é a estrutura 1, né? Que é a primeira aula, nós vamos falar sobre os elementos que compõem as palavras, os elementos mórficos formadores das palavras. O elemento mais importante é o radical. Nos livros, nos compêndios gramaticais, ou nos próprios sites aí na internet, o procedimento que os autores colocam geralmente é o seguinte: você pega uma palavra e estabelece várias palavras derivadas, vários cognatos. O que tem em comum é chamar de radical. Esse é um procedimento, vamos dizer assim, seguro? Resolve, mas não é seguro, porque exige que você conheça derivados. E há palavras que têm radicais parecidos, mas na verdade não são derivados. Então, tem um procedimento que, no meu ponto de vista, é infalível. E eu coloquei aqui 5 palavras, na verdade, 6 palavras, incluindo o verbo, que é um procedimento completamente diferente, para a gente encontrar a estrutura. Tá certo? Então, vamos lá. Com essas palavras, eu garanto aos senhores, você consegue estabelecer o radical de qualquer palavra primitiva que, evidentemente, pertence à língua portuguesa. Tá certo? E não tem sentido falar aqui de radical de termos de outra língua. Então, vamos lá. Vamos supor que você tem um nome monossilábico. Quem que vai ser o radical? Toda a palavra. Então, radical da palavra pé é pé. Radical da palavra flor é flor. Radical da palavra giz é giz. Entendido? Então, todo nome primitivo que seja monossílabo, radical é toda a palavra. Uma palavra ou um nome oxítono, idem. Qualquer nome oxítono primitivo, radical será toda a palavra. E também nós temos aqui toda a palavra no caso das palavras paroxítonas terminadas em consoante. Então, monossílabo, oxítono, paroxítono terminado em consoante. Quem que vai ser o radical? Toda a palavra. Então, radical da palavra fácil, nós temos aqui a palavra fácil, radical é toda a palavra. Beleza? Agora, vamos supor que você tem uma palavra paroxítona ou proparoxítona terminada em vogal. O que você faz? Você elimina essa vogal final, tá vendo aqui, ó? O que sobra para a esquerda é o radical. Elimina a vogal final, o que sobra para a esquerda será o radical. Essa vogal que você eliminou, se ela não marcar gênero, se ela for uma vogal átona, você vai chamar isso aqui de vogal temática, VT, ok? Então, a vogal temática dos nomes, ela precisa ser, a vogal temática dos nomes precisa ser uma vogal átona, não marque gênero e fique logo após o radical. Beleza? Agora,
Quando se tratar de um verbo, o que é que você faz? Se o verbo não estiver no infinitivo, você põe no infinitivo e retira essas duas letras finais. Então, você está vendo que raciocínio é diferente, né? Qualquer verbo, você coloca no infinitivo, lembrando que tem que ser termos primitivos, né? Retira essas duas letras finais, o que sobra para a esquerda será o radical. Agora, se você estiver diante de nomes ou verbos derivados, primeira coisa que vocês têm que fazer, saber a palavra que deu origem, ou seja, conhecer a palavra primitiva. Chegando à primitiva, aí você usa esse raciocínio que eu acabei de expor. Beleza, meu povo? Vamos para frente. Desinências. Nos nomes, gênero e número. Nos verbos, modo temporal e número pessoal. São as desinências que nós encontramos nas palavras, certo, meu primo? Então, vamos lá. Vamos imaginar que a palavra alunas, como terminou em S, está no plural, eu vou pensar no singular, aluna. Percebam que é uma palavra paroxítona terminada em vogal. Conforme a gente mostrou há pouco, você elimina essa vogal final, o que sobra para a esquerda, ou seja, até o N é o radical. Esse A não vai ser vogal temática, por quê? Porque ele marca gênero, tem um oposto, alunas, alunos. Como tem um oposto, identificando o gênero, esse A vai ser exatamente a desinência de gênero. E como a palavra está no plural, o S vai ser a desinência de número. Mesmo raciocínio para a palavra sogro. Sogro é uma palavra paroxítona terminada em vogal. Elimina a vogal final, o que sobra para a esquerda será o radical. Aí você fala o seguinte, ó, tem sogro e tem sogra. Então, esse Ozinho aqui, igualmente aconteceu com A, vai ser exatamente a DG. O que é a DG? Desinência de gênero. Ok? Olha o que acontece com a palavra mesa. É uma palavra paroxítona terminada em vogal. Conforme nós mostramos, elimina a vogal final, que sobra para a esquerda será o radical. Bem, esse A não marca gênero, porque não existe o masculino mesmo. Então, como esse A não marca gênero e essa vogal é átona, ou seja, pronúncia fraca, não marca gênero e vem logo depois do radical, esse A é chamado de vogal temática. Ok, meu povo? Nos verbos, verbo não tem gênero. Nos verbos, nós vamos ter a desinência modo temporal, que é ela que vai marcar o tempo e em que modo o verbo se encontra, e a desinência número pessoal, que vai marcar a pessoa, primeira, segunda, terceira, se essa pessoa é do singular ou do plural. Beleza? Então, eu peguei aqui duas formas verbais já separadas, só para a gente analisar. Então, vamos lá. Cantavas é uma forma do verbo cantar. Retirando as duas letras finais, que se trata de verbo, aí você tem cante, que é o radical. Beleza? O verbo cantar é um verbo da primeira conjugação. Todos os verbos da primeira conjugação, a vogal temática será exatamente a letra A, desde que essa vogal A apareça. Ok? Somando a vogal temática mais o radical, nós temos um tema. Vou botar aqui T maiúsculo aqui. Então, o que é o tema? É a soma do radical mais a vogal temática. A desinência modo-temporal, meu povo, vai ser aquela parte do verbo que normalmente fica depois do tema, eu disse normalmente, que quando conjugada a forma verbal, essa desinência vai se repetir. A desinência modo-temporal, ela precisa se repetir durante a conjugação. Então, se eu vou conjugar o verbo nas outras pessoas, eu vou ter assim, ó, eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos e assim por diante. Você percebeu que essa forma VA se repetiu em mais pessoas. Então, ela não caracteriza uma pessoa, ela caracteriza um tempo e um modo. Então, esse verbo aqui vai ser exatamente o quê?
a desinência modo temporal. Vou colocar uma seta para cima. E esse S só apareceu na segunda pessoa do singular. Ora, como ele apareceu só na segunda pessoa do singular, ele marca o quê? A desinência número pessoal. A número pessoal é exclusiva de cada pessoa. Vou fazer aqui o mesmo raciocínio com essa segunda forma verbal. Escrever, você retira as duas letras finais, R, então radical até o V. Então, até o V aqui é o radical. Esse é a vogal temática, porque o verbo escrever é um verbo da segunda conjugação. Não esqueça. A R, primeira, R, segunda, e R, terceira. Então, o E aqui vai ser a vogal temática. Somando a vogal temática com radical, nós temos exatamente o que? Altezão aqui, enorme, né? É exatamente o tema, ok? E o SSS, se você conjugar esse verbo nas outras pessoas, você vai ter o quê? Se eu escrevesse, se tu escrevesses, se ele escrevesse, se nós escrevêssemos, e assim por diante. Então, SSE vai ser exatamente a desinência modo temporal. E o MOS é a forma que não se repete. É exclusiva da primeira pessoa do plural. Então, vai ser exatamente o quê? A desinência número pessoal. Beleza, meu povo? Então, desinência modo temporal marca o tempo e o modo. Desinência número pessoal marca a pessoa e o número, singular ou plural. Bacana? Vamos para frente. Ainda com respeito à estrutura, nós temos os afixos, que vem a ser os afixos. São aqueles morfemas que são colocados antes ou depois do radical. Se é antes do radical, o afixo é chamado de prefixo. Se é depois do radical, o afixo é chamado de sufixo. Então, peguei aqui 5 exemplos, né? 6 exemplos. Né? 3 com prefixo e 3 com sufixo. Ilegal, desamor e pernoite. Antigamente, pessoal, era comum nos concursos e nos vestibulares, de modo geral, se cobrar a origem dos prefixos, que convenhamos, né? É um negócio maçante, porque tem milhares. Então, hoje, além do processo de formação, é comum se cobrar o sentido. E você pode encontrar o sentido pela palavra que se encontra, fica bem mais simples, né? Então, o id legal, negação. O des de desamor, ausência ou negação. Perde, pernoite, quer dizer, período de tempo, é um pedaço da noite. Legalmente, nós temos o sufixo mente, amoroso, nós temos o sufixo oso, e noitada, nós temos o sufixo ada. Mesmo raciocínio. Mente é um sufixo que indica modo, oso é um sufixo que indica excesso, e ada é um sufixo que indica ação ou resultado da ação. Beleza? Muito bem. Olha o que pode acontecer em alguns nomes derivados. Atente bem, alguns nomes derivados. Tem palavras que, quando estão derivadas, ela recebe uma letra ou algumas letras ligando o radical ao sufixo, exatamente para facilitar a pronúncia. Por exemplo, vamos pegar aqui a primitiva. Cafezal é a derivada. Qual é a primitiva? Café. Então, lá na primitiva café, como é um nome oxítono, radical é toda a palavra. Então, até o E é o radical. Vou botar aqui o R para você saber que é radical. O sufixo não é exal, que vai exigir um conhecimento de vocês sobre o sufixo. Mas vamos entender o que significa cafezal. Cafezal é uma plantação de café, ou seja, vários pés de café. Então, se você fala de banana, é bananal. Se você fala de milho, é milharal. E café é cafezal. Então, se o sufixo fosse zal, nessas 3 palavras derivadas que eu acabei de citar, teria que aparecer a letra Z. Então, a caso que tem o Z, a caso que não tem o Z. A que conclusão você chega? Que o sufixo é al, sufixo aumentativo, significa coletividade, né? Então, o sufixo é
ao. Se o sufixo é ao, esse Z está ligando o radical ao sufixo. Então, ele é chamado de consoante. Vou botar aqui CL, tá, pessoal? Consoante de ligação. Mesmo raciocínio acontece com a palavra padeiro e com a palavra ilegalidade. O sufixo não é deiro, o sufixo é eiro, que é um sufixo que indica profissão. E o radical de pão é a palavra toda, mas quando formou a derivada, só veio o P e o A. Então, o radical fica sendo aqui, o P e o A. Então, não é paeiro, é padeiro. Esse D também é uma consoante de ligação, ok? Já na palavra ilegalidade, o sufixo é dade. Aí, como é que a gente tem certeza disso? Você usa aquele mesmo raciocínio. Pense em outras palavras que têm o mesmo campo semântico. Ó, ilegalidade deriva de legal, que por sua vez formou ilegalidade. Muito bem. Então, dade, pessoal, é um sufixo que marca substantivos abstratos derivados de adjetivos. Então, materno, maternidade, sincero, sinceridade, mal, maldade. Ou seja, tem palavras que têm idade e tem palavras que têm idade. O sufixo tem que ser só um. Então, o sufixo é dade e esse i faz a ligação entre o radical ao sufixo. Então, nesse caso, vai ser o quê? Uma vogal de ligação. Então, isso só acontece em alguns nomes derivados, tá bom? Alguns nomes derivados podem ter vogal, podem ter consoante de ligação, ou até os dois, né? Não tem uma quantidade limite para isso aqui. Beleza, meu povo? Tranquilo? Tudo bem. Então, vamos fazer algumas questões aqui para a gente tentar fixar essa pequena teoria sobre a estrutura mórfica dos termos. Então, vamos aqui, ó. Em relação ao processo de formação da palavra velocimamente, é incorreto afirmar que, meu povo, a primitiva é veloz. A primitiva é uma oxítona terminada em consoante. Todas as palavras em que o radical constitui a palavra por completo, no caso dos monossílabos, no caso dos oxítonos e no caso dos paroxítonos terminados em consoante, então, evidentemente que esses nomes não terão vogal temática, ou seja, serão nomes atemáticos. Então, ele quer a incorreta. Então, ele diz que velocimamente deriva da palavra temática. Deriva. Qual é a palavra temática? Veloz. Veloz termina em Z. Ou seja, o radical é toda a palavra. Como radical é toda a palavra, é um nome atemático. Letra B. Possui radical alamórfico. Para quem não está lembrado, radical alamórfico é exatamente o radical como veloz. Aquele radical que tem modificação. Palavra primitiva veloz, é com Z. Quando eu digo velocimamente, esse Z se transformou em C, até por razões óbvias, né? Porque se eu escrevesse com Z, seria velozimamente, tá certo? Então, houve uma alteração. Então, é um radical alomórfico. Apresenta vogal de ligação? Vamos lá se tem ou não. Essa palavra derivada, meus queridos, ela apresenta dois sufixos. Nós temos aqui o sufixo íssimo ou íssima para o feminino, tá? E o sufixo mente, que caracteriza os advérbios. Então, essa palavra tem dois sufixos, ela não apresenta vogal de ligação. E como aqui diz que apresenta, então a alternativa incorreta, letra C. Ela diz, se forma por acréscimo de afixos, sim, porque o sufixo não está dentro dos afixos, e aqui não tem dois, por isso que ele usou no plural, afixos, certo? Tem dois sufixos. Portanto, todas corretas, com exceção da letra C. Ok, meu povo? Essa palavra derivada não apresenta vogal de ligação. Para frente, vamos para frente, que atrás vem gente. Questão 2, olha aí, meu povo, uma questão da fonte. Olha, nessa prova do CEP, como cobrou a estrutura? Acompanhe o raciocínio aí. Diz assim, ó, nas opções abaixo, a palavra que difere das demais
por não apresentar sufixo na sua estrutura. Ele quer aquela palavra que não tem sufixo na sua estrutura. Ó, na letra A, nós temos aqui o sufixo são, que marca substantivos que vieram de verbos. Formar, formação. Deixa eu ver outra aqui. Armar, armação. Interpretar, interpretação. Tá vendo? Você tem 3 exemplos de palavras, de nomes derivados de verbo com auxílio do sufixo são. Letra C, nós temos o sufixo mento, que é um sufixo que marca substantivos que vieram de verbos. Planejar, planejamento. Tratar, tratamento. Escurecer, escurecimento. Letra D, nós temos o sufixo dade, que é um conhecido nosso, né? E na letra E, o mesmo sufixo são, só que agora está no plural. Em todas tem sufixo, menos na letra B. A palavra humana não tem sufixo. A palavra humana não tem sufixo. Portanto, P de bola, meu povo. P de bola, anota o gabarito aí, meu povo. Acompanha, confere direitinho, meu povo. Questão 3. Você ficou um pouquinho menor, aí você vai ter que dar um zoom aí no seu celular. Vou ampliar um pouquinho no seu equipamento. Diz assim, leia. A lebre estava tão certa da vitória que resolveu tirar uma soneca. Soneca é uma palavra derivada da primitiva sono. E sono é uma palavra paroxítona terminada em vogal. Então, é evidente, conforme nós mostramos lá no início, né, que o radical da palavra soneca é o mesmo radical da palavra sono, ou seja, até o N. Então, aí destacando. Aí diz mais. Na palavra destacada acima, no que se refere ao seu processo de formação, só não podemos afirmar que é. Então, vamos lá. Letra A. Provém do radical sono e é considerada uma forma livre. Que história é essa de forma livre? Forma livre, pessoal, aquele radical que você pode tirar e colocar o sufixo sem mexer na sua estrutura. Então, aqui está, ok. O sufixo "eca" é nominal e no texto assume o sentido diminutivo. Soneca é um sono pequeno, diminutivo, certo? Resulta da combinação de 2 radicais e por isso dizemos que ela é formada pelo processo de composição. A gente vai estudar um pouquinho, isso aí um pouquinho na frente. Realmente existe o processo chamado de composição, mas aí provamos, não tem 2 radicais, só tem um radical e um sufixo. Por isso que essa alternativa está errada. Letra D, só por desencargo de consciência. Se dá pelo acréscimo de um morfema derivacional a um radical. Que morfema é esse? Sufixo. Meu povo, prefixo é morfema, sufixo é morfema, radical é morfema, desinência são morfemas. Então, o que são os morfemas? São aqueles pedaços das palavras que compõem a estrutura. Bom, não confunda morfema com sílaba. Pode coincidir, pode não coincidir, mas não existe uma relação direta, tá bom? Então, a letra D se dá pelo acréscimo de morfema chamado aí de sufixo. E a letra E é fora. Se tem sufixo, então é formada por derivação sufixal. Todas corretas, com exceção da letra C, de coração. Olha aqui, meu povo. Questão do IFP. Atenção para essa questão aqui. Diz assim, ó, se comoveu com a bondade do mendigo e com seu desapego pelo que não tem. Analisando a estrutura dessas palavras, estão aí destacadas, bondade e desapego, constata-se que ambas foram derivadas de adjetivo. Eu disse há pouco, o sufixo dade caracteriza um substantivo abstrato que veio de um adjetivo. Então, bom, bondade, sincero, sinceridade,
eterno, eternidade, e assim por diante. Então, a primeira sim, ok? Na palavra desapego, nós temos não o sufixo, mas o prefixo des, que significa ausência ou negação. Então, ambas foram derivadas de adjetivos? Não. Bondade deriva de bom, adjetivo, mas desapego deriva de apego, que é um substantivo. Então, a primeira aqui está falso. Um sufixo contribui para a formação de bondade? Sim, o sufixo dade, verdadeiro. Um prefixo contribui para a formação de desapego? Sim, o prefixo des, verdadeiro. Estão corretas 2 e 3. E 2 e 3, você marca D de dado, meu povo. Arrocha aí, meu povo. D de dado. Para frente, vamos para frente, que o tempo urge. O tempo urge. Questão 5, galera. Questão 5 diz assim: assinale a alternativa que apresenta palavras com os mesmos prefixos presentes nas palavras impaciência e desliga. Meu povo, olha o que vai acontecer. Impaciência tem um prefixo in, que significa ausência ou negação. E desliga tem o prefixo des, ok? Então, ó, imperador nem prefixo tem, impulso, idem, eu já estou eliminando aqui. Importar, o in é movimento para dentro, e o is, movimento para fora. Então, esse in de importar não é ausência ou negação. Com isso, meu povo, com isso nós eliminamos a A, eliminamos a B, eliminamos a C. Ímpar é que não é par. Se é ímpar, é porque não é par. Então, esse in significa negação. E desfazer é o mesmo raciocínio do prefixo des, de desligar. De ação contrária, ausência, negação, todos têm o prefixo des tem essas possibilidades. Portanto, desliga é não ligar, né? E desfazer é não fazer. Você pode dizer ao pé da letra sim, mas pode significar modificação. Portanto, D de dado. E o I de imigração também, como eu disse, movimento para dentro e não negação. Portanto, só pela análise da primeira palavra de cada alternativa, você chegava à alternativa correta. Isso aqui é um tipo de questão clássica que os concursos mais recentes estão cobrando, ou seja, mais o sentido dos prefixos, dos sufixos, do que mesmo saber qual é a sua origem, né? Que não tem sentido nenhum. Tem importância nenhuma saber qual é a origem. Mais importante é saber o sentido, porque dessa forma você vai empregar sem nenhum problema. Então, questão 5, letra D de dado. Ok? Vamos para a questão de número 6, meu povo. Deitar aqui, subir mais. Muito bem. A questão da FUNESC, que é uma instituição do Ceará. Aqui é a NUCEP e lá é a FUNESC. Por meio da estrutura da palavra, pode-se identificar a classe a que ela pertence. Assinale a opção em que há uma correta associação entre o sufixo destacado e a classificação da palavra. Por isso que a NUCEP prioriza esse tipo de questão, porque a estrutura acaba influenciando na classe gramatical. Então, vamos lá. O sufixo ouso, ó, que nós já falamos sobre ele aqui ao longo desta aula, o sufixo ouso é um sufixo que indica excesso ou abundância. Ele caracteriza adjetivo. Silencioso veio de silêncio. Portanto, marca adjetivo, não marca substantivo.
Ele não quer a palavra primitiva, ele quer a palavra exatamente como está aí. Qual é a classe gramatical correta em função da presença do afixo. Então, como eu disse, o sufixo oso caracteriza adjetivo e não substantivo. Evidentemente, nós estamos analisando a palavra da forma como aqui está. É evidente que em outro contexto você poderia transformar esse adjetivo em um substantivo. Bastaria colocar um artigo. O silencioso. Mas não é o caso. Nós estamos analisando a palavra como está aqui, nua e crua. Tramitação, já falamos sobre esse sufixo, são, caracteriza substantivos que vieram de verbos. Então, verbo é a primitiva, a derivada é substantivo. Dade é um sufixo que marca substantivos que derivaram de adjetivos, igual, igualdade, sincero, sinceridade. Então, só sobrou a letra D. O sufixo mente caracteriza o quê? Advérbios. E é o que acontece aí. Portanto, questão 6, D de dado, meu povo. Questão 6, D de dado. Certo? Agora, tem gente que costuma dizer assim, o sufixo mente indica modo. Geralmente. Mas nem sempre ele vai indicar modo. Mas uma certeza é, se tem sufixo mente, é um advérbio, independentemente da circunstância desse advérbio. Ok, povo? Tudo bem. E vamos aqui para a nossa última questão da primeira aula de estrutura e formação de palavra. Fica atento. Opa, aqui, sétima questão. A internet deu uma oscilada aqui, mas tá aí, tá todo mundo acompanhando. É uma questão da Fundatec. Igual quando a gente ia para a noitada na década de 1990 e noventa e voltava com o cheiro do cigarro impregnado na roupa. Aí diz, no termo noitada, que lá no texto original está na linha 2, o fragmento ada corresponde a um. Vamos lembrar aqui um pouquinho, pessoal, dessa palavra. Ó, vejam que noitada é uma derivada do substantivo noite. Se você imaginar a palavra noite, que é primitiva, você elimina a vogal final, lembra? É uma paroxítona terminada em vogal. Você elimina a vogal final, que é o E, e o que sobra para a esquerda vai ser exatamente o radical, ou seja, até o T. Aí, depois do radical, foi acrescido o sufixo ada, que é um sufixo que indica ação, o resultado da ação. Ok? Aí ele diz aqui, ó, no termo noitado, o fragmento ada corresponde a um. Primeira coisa, não é prefixo. Se está depois do radical, é um sufixo. Aí ele falou, prefixo latino, não é, prefixo grego, não é. Você já eliminava essas três aqui. Tá vendo? É uma questão fácil. A e B já está fora, estão fora. Aí você tem um sufixo adverbial, um sufixo verbal, um sufixo nominal. Meu povo, a origem desse sufixo. Ad é um sufixo latino, não é um prefixo, é um sufixo latino, que marca um substantivo. Quando você fala noitada, você pensa em ação. Ninguém fala em noitada se você está estudando, né? Se alguém falou, fui a uma noitada, geralmente o quê? É uma agitação, é uma balada, né? Coisa nesse sentido, né? Portanto, lembra, ação, resultado da ação. Então, ele marca substantivo. Letra C fala sufixo adverbial, não é advérbio. Sufixo verbal, não é. Sufixo verbal é ser, isar, são exemplos de sufixos verbais. Sufixo adverbial, falei há pouco na questão anterior, sufixo mente. Então, aqui, na verdade, vai marcar um nome. Noitada é um nome, noitada é um substantivo. Então, letra E. Ada é um sufixo latino e que marca um substantivo. Portanto, ele é um sufixo nominal. Beleza, meu filho? Certo? Então, aqui nós fechamos a primeira parte da aula, ou seja, a primeira parte de estrutura e formação de palavras. Tá bom? Aguardo vocês na parte 2. Um abraço e até lá!